Bom dia, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós traremos os desafios para um Brasil democrático. Isso que a gente vai tratar aqui a respeito dos últimos 35 anos do Brasil em relação ao processo democrático, né? Em relação ao campo político. Lembrando que em 1984 a gente vai ter o fim da- desses longos 20 anos de ditadura militar que o nosso país viveu. Então, em 1984, finalmente, os brasileiros poderiam novamente escolher seus presidentes da República. Teve como uma campanha de reestabelecimento das eleições diretas para presidente, movimento esse que ficou conhecido como Diretas Já. Então, a gente vai ter aqui nesse contexto, né, que em 1984 vai ter a disputa disputarão as eleições para presidente da República no Brasil Tancredo Neves e o seu vice José Sarney contra Maluf do PSD. E em 15 de janeiro de 1985, a chapa da Aliança Democrática, chapa essa que era formada pela união do PMDB e de dissidentes do PDS, vence com folga as eleições. Tancredo Neves é eleito. No entanto, este não assume. Ele não assume porque este vem a falecer em 21 de abril de 1985. No seu lugar, assume o vice, José Sarney. Um dos civis, no entanto, este era alinhado, tinha um pensamento mais alinhado, mais próximo aos militares. No entanto, coube a ele, esse governo de José Sarney, que dura até 1990, coube a ele uma série de medidas que visavam a redemocratização do Brasil. Dentre elas, ele assegurou a liberdade de expressão, pôs fim à censura, legalizou todos os partidos políticos que acabaram ficando ilegais durante esse período da ditadura militar. E aí foi durante esse governo que o Congresso elaborou a nossa atual Constituição, a Constituição de 1988, considerando uma das constituições mais democráticas que existiu no nosso país, né? No plano econômico, ele lançou o Plano Cruzado, que consistia na implantação de uma nova moeda, essa cruzado, né? No, no, Ela se baseava no congelamento de preços e salário e na diminuição da taxa de juros. Com o fracasso do Plano Cruzado, veio o Plano Verão e uma nova moeda, o Cruzado Novo, e essa também, novamente, não obteve sucesso na chamada inflação, né? A gente vai ter problemas aí em relação. E depois a gente vai ter a eleição de 1989, eleições disputadas no dia 20, que tinha 21 candidatos, contudo, dois deles se destacaram, Fernando Collor de Mello, do PRN, e Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Com apoio descarado das elites da Rede Globo, Collor vence as eleições, com 42,7% dos votos. Lula ficou em segundo lugar, né? A gente fala descarado porque houve todo um processo de manipulação, tem vários documentários que falam a respeito disso, inclusive produtores da própria Rede Globo afirmam isso, né? Então, aqui nesse contexto, a gente começa a ter essa participação política, a gente tem a primeira eleição e logo em seguida a gente já tem um grande problema, né? A partir do o governo de Fernando Collor de Mello, uma das primeiras atitudes do presidente foi o lançamento do Plano Collor em março de 1990. Os principais pontos do plano econômico eram a troca da moeda do cruzado para o cruzeiro, congelamento de preços e salários. Depois a gente vai ter o bloqueio das cadernetas de poupança com a promessa de que o dinheiro seria devolvido. No entanto, muitas pessoas perderam dinheiro aqui após 2 meses. Collor também demitiu milhares de funcionários públicos, cortou gastos visando conter o déficit, né? E este vinha a sofrer o primeiro impeachment, né, de 1992. E o seu irmão, Pedro Collor, né, denunciou o esquema de corrupção que ocorria, né? Então ele denunciou um esquema de corrupção organizado pelo ex-tesoureiro da campanha, Paulo César Farias, né? Então a gente tem aqui o princípio dessa redemocratização do nosso país, marcado por várias questões, né? Que já a nossa democracia ela já nasce, ela retoma os período democrático, mas ela já sofre com esses problemas, né?
em relação à corrupção, ao impeachment, né? Então a gente acaba que o representante que nós escolhemos não venha a ter a existir, a- a trabalhar de fato, né, para manutenção. Então a gente já tem esses primeiros desafios, né, desse Brasil democrático. Então aqui, durante as últimas 3 décadas, o Brasil passou por transformações que modificaram profundamente o perfil da nação. Com a promulgada em 1988, a atual Constituição Brasileira foi a primeira a aceitar emendas populares. Entre 1986 a 1988, enquanto as constituintes discutiam sua elaboração, grupos com orientações políticas de esquerda e de direita apresentaram suas propostas aos parlamentares. A gente tem em 2015, o Brasil ganhou pela primeira vez consecutiva o primeiro lugar no ranking mundial de violência no campo, né? Aí outro problema sério para o Brasil. A população brasileira sofre com diversos outros tipos de violências promovidos pela ação ou pelo descaso do governo. No Brasil, a média anual por mortes no trânsito, por exemplo, é de 45 mil pessoas, né? Por diversos motivos, a partir de 2014, observou-se uma piora dos indicadores econômicos brasileiros e que levou o país a entrar em recessão. O governo e as empresas se endividaram e o reajuste feito posteriormente levou a uma alta da inflação. Em 2015, além da queda do PIB, houve uma rápida elevação do desemprego após anos de constante queda. Esse índice subiu de 6,5% para 9% em um ano. No início de 1980, a economia do Brasil era uma das mais fechadas do mundo. A política protecionista fez com que a parque industrial brasileiro se tornasse tecnologicamente desatualizado e muitos produtos deixaram a desejar em termos de qualidade. Diversas empresas não puderam arcar com o custo de modernização e fecharam suas portas, deixando milhares sem trabalho. Então, aqui uma parênteses, né, em relação ao processo de industrialização no Brasil, isso aqui caminha a passos lentíssimos, né? Nós tivemos um salto econômico nos últimos anos e agora a gente vem sofrendo. Por quê? Porque a gente vivia, durante os governos do PT, principalmente o governo Lula, a gente teve o auge da venda de commodities, né? Venda de produtos é, para a China. E muitos desses produtos nós poderíamos nós mesmos estar utilizando eles no campo industrializado. Então, nós vendemos as commodities, vendemos os metais, vendemos esses produtos de formas brutas e depois consumimos eles porque não temos a tecnologia para trabalhar com eles, né? Os minérios de ferro, tudo isso é extraído daqui e vendido para fora e depois compramos o produto manufaturado, produto pronto. Esse é um dos grandes desafios do Brasil, se tornar industrializado, né? A gente tem um processo de desindustrialização que vem lá desde a década de 60, 70, desde a década de 80 principalmente, a gente vem sofrendo esse processo de desindustrialização. Então, é um dos desafios também para o Brasil. Então, aqui a gente tem um governo Collor deu início à privatização das estatais sob a alegação de serem deficitárias e pouco competitiva. Outro problema do Brasil, né? Aqui a gente tem um sério problema em relação às nossas empresas públicas. Muito se fala em privatizá-las para que elas se tornem mais ágeis, mas, no entanto, me parece que há um projeto de desidratação dessas empresas, né? Eu não consigo enxergar que a privatização seja algo positivo, principalmente quando se diz que vai privatizar os Correios. Eu não consigo enxergar o Correio e dizer que ele dá prejuízo. Eu acho que se ele estiver dando prejuízo, é necessário que se faça auditorias que procurem saber de onde estão ocorrendo é, a má administração, porque não tem como achar que isso ela dá, dá prejuízo para o país. Eu não consigo enxergar isso, né? E a gente tem um programa nacional de desestatização criado em 1990, foi aprofundado durante os 2 mandatos do presidente Fernando Henrique, e o governo autorizou a venda de diversas estatais, entre elas Companhia do Vale do Rio Doce, né, a tão famosa privataria Tucana. Em 2003, com o Luiz Inácio da Silva, foi a primeira pessoa oriunda das classes populares a tornar-se presidente da República.
Apesar de seguir muitos aspectos do seu antecessor, o governo Lula pôs em prática uma política voltada para uma melhor distribuição de renda. Seu governo também implantou um programa de transferência de renda, né, para os mais necessitados, aí, Minha Casa Minha Vida, né, Fome Zero, depois ele teve Bolsa Família, né, uma série de programas que veio a transferência de renda, né? E tem outras pessoas que criticam muito esses problemas, esses programas do PT, que por ele fazer uma inclusão por meio do crédito, né? Muitas das vezes as pessoas se sentem incluídas por crédito e acabam se endividando, né? A partir do momento que o Brasil passa por uma crise, onde há uma desvalorização do salário mínimo, essas pessoas que angariou houve um crescimento, ele se deu por crédito e a pessoa está afundada em dívidas também, né? Então, várias questões que precisam ser debatidas. Lembrando que o Brasil está entre as nações com mais alto índice de morte por armas de fogo do mundo em níveis comparáveis aos dos países em guerra. Outra forma de crime corrói boa parte da nossa instituição, a corrupção, se manifesta nas esferas pública e privada, né? Muitas pessoas acreditam que vamos privatizar porque no setor público ocorre tantas corrupções. No entanto, a corrupção ela não as empresas privadas elas não estão isentas de corrupção. Tanto é quando elas agem em conluio político, né? A gente viu aí a Odebrecht, a Friboi e tantas outras que tiveram relações promíscuas aí com os governos, né, com os partidos políticos, né? E essa é uma prática. Nós precisamos pensar também nossa forma de fazer política, nossa democracia. Precisamos ter uma discussão a respeito do que é a participação política, do que é a política, né? Não é lá a cada 2 anos escolher seus representantes e ficar de braços cruzados, né? É necessário que a gente tenha uma participação e um melhor entendimento para a gente construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, que a gente de fato tenha uma transformação social, né? De fato, a gente tem. Então, embora não se possa ignorar os avanços, ainda há muito a ser feito pela ética e igualdade no país. Então, pessoal, a gente tem aqui alguns elementos que nos ajudam a pensar desde a ditadura militar ao momento de redemocratização no país, e esses longos 35 anos nos quais nós vivemos, né? Nós passamos por isso. Para vocês, talvez vocês não tenham a dimensão dessas transformações que ocorreram, principalmente quem viveu nos anos 90, que é o meu caso. Então eu consigo perceber muitas transformações, né? Não quer dizer que nós chegamos a viver num país das maravilhas, mas nós tivemos alguns avanços e alguns retrocessos, né? É isso, faz parte. A história está aí para nos mostrar isso. Então, eu gostaria que vocês fizessem os exercícios. A gente tem os exercícios da página 499 até a página 502. A gente vai fazer a correção das questões que vocês conseguirem realizar. E eu também vou passar para vocês o trabalho, né? Então eu quero que vocês construam um texto refletindo a respeito desses desafios para um Brasil democrático. Então, a gente vai pensar junto desses problemas. Então a gente vai discutir também. Então, qualquer coisa, se a gente não conseguir fazer a correção dos exercícios, não tem problema. Aí eu vou traçar para vocês aqui que o mais importante é a gente finalizar esse trabalho, a gente já ter o capítulo 4 finalizado. Qualquer coisa, nós corrigimos esses exercícios na próxima aula. Pessoal, não vou me estender mais, vou encerrar a aula por aqui. Então, fica aí os exercícios da página 499 até a 502. A gente vai voltar à discussão do trabalho, depois eu vou descrevê-lo lá no grupo, para que não haja dúvidas. E eu vou dar o prazo até sexta-feira para vocês estarem me enviando, até amanhã, às 18 horas. É um texto curto, um texto de opinião, que vocês vão fazer aí em uma página, tá bom? Vai ser algo direto, tá bom?
até às 11 horas. Bons estudos